João capítulo 10. Nossa meditação vai ser aqui em João 10, Evangelho de João, capítulo 10. Antes mesmo da leitura, nós gostaríamos de comentar. Aqui nós vamos ver um dos grandes sermões de Jesus, onde ele se identifica de uma forma em particular, em especial. Nós somos chamados de cristãos, né? Nem todo mundo atenta para o que quer dizer ser um cristão. Parece, ser cristão é uma religião, ser cristão é fazer parte de um grupo de denominações. Não, ser cristão, na verdadeira acepção do termo, é ser um seguidor do Cristo, né? Aqueles que creem no Cristo, que é revelado na Bíblia, a pessoa, o Senhor Jesus. Esse que veio ao mundo foi nomeado Jesus, que quer dizer o que mesmo? Né? Jesus é assim, um nome adaptado, né? Mas o nome dele tem o significado de... Oi? O Deus Salvador. O Deus, isso, né? Pode ter algumas variações ali, mas é o Deus Salvador, o Deus que salva, né? Deriva do nome Jeová ou Yahvé, né? Que salva, Shoah, né? Esse nome composto, Jeová, Shoah, ele quer dizer Deus Salvador, Deus que salva. Esse foi o nome que foi ordenado que fosse dado a ele. Apesar de ele ter um nome profético já dado antes, Emanuel, né, o Deus conosco. Isso só reforça tudo a ideia. Deus conosco, por quê? Né? Para ser nosso Salvador. O texto que nós vamos ler aqui revela Cristo como o Deus conosco de uma maneira muito especial. Aqui ele se apresenta de uma maneira que para nós é bastante, vamos dizer assim, confortável, reconfortante. Não sei se eu estou inventando uma palavra aqui, mas é alguma coisa que traz para nós um grande conforto. O versículo 11, a gente vai ler inicialmente. Aqui ele se identifica. Vamos ler juntos? Versículo 11. Juntos em voz alta. Vamos lá. Leamos. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém. Ele diz, eu sou, não só o pastor, eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus, nosso Pai, te agradecemos pela tua palavra que o Senhor nos concede, pedindo agora que nos dê boa direção, Pai, na explanação, na meditação da tua palavra, que todos nós aqui possamos ser edificados por ela. Perdoa, Pai, as nossas falhas, nos ajuda para que as virtudes, a beleza, a clareza da tua palavra sejam maiores do que as nossas falhas humanas em transmitir, Pai. Que teu Espírito possa estar agindo no nosso meio nessa noite, comunicando aos nossos corações, às nossas almas, essas verdades reveladas pelo teu Filho, aqui que nós temos registrado nesse trecho da tua palavra. Assim nós oramos, Senhor, em nome dele, em nome do teu Filho. Amém. Irmãos, nós temos aqui, eu disse, um dos grandes sermões de Jesus, né? A gente conhece muito o sermão
profético, o Sermão do Monte, que são os maiores em tamanho que a gente tem registrado na Bíblia. Mas aqui também isso faz parte de um sermão de Jesus, onde ele traz essa parábola inicial aqui. Ele começa no versículo 1, ou nós vamos começar aqui no versículo 1, nesse trecho da mensagem, onde ele entra nesse assunto. Tá? Ele diz: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Então, aqui ele traça um paralelo. Por quê? Já naquele tempo tinham surgido falsos cristos. Algumas pessoas tinham se apresentado antes de Jesus vir ao mundo como sendo eles o Messias. E todos eles foram, por fim, rejeitados como falsos, de uma maneira ou de outra. Alguns deles foram mortos também. Mas sabe o que aconteceu quando eles foram mortos? Os seguidores deles, o que aconteceu? Se dispersaram todos, né? Provando que aquilo era nada. E não resta nada a respeito deles. Apenas o registro histórico de que essas coisas aconteceram. Mas com Jesus foi diferente. Ele se mostra verdadeiro até nisso. Também Jesus ensina isso porque não só haviam surgido falsos Messias, falsos Cristos. Né? Lembrando que Messias e Cristo são sinônimos, tá? Messias vem de Mashiach no hebraico e Cristo vem do grego, mas tem o mesmo significado de ungido, o escolhido de Deus, o enviado de Deus. Bom, mas ele sabia que outros falsos cristos apareceriam também. Falsos cristos surgiram antes e depois dele. Falsos guias. Né? Jesus é não só o bom pastor, mas ele é o sumo pastor. Algumas denominações ditas cristãs até se negam a usar o termo pastor, ignorando que a Bíblia mesmo faz uso disso. Porque eles dizem, pastor é só Jesus. Bom, a gente entende, né, que o papel do pastor, o bispo, presbítero, são títulos que são dados na Bíblia para aquele que está na liderança da igreja, que está conduzindo uma igreja local, humanamente. Esse título não nos coloca na posição de Cristo. E a Bíblia se refere a eles. Hoje mesmo pela manhã a gente quase entrou naquele trecho de Hebreus 13, onde por 2 vezes ele cita os líderes das igrejas como pastores, né, ou guias. O pastor nada mais é do que um guia, um condutor. Mas a Bíblia diferencia Jesus. Jesus não é só um pastor. Ele é, como diz aqui, o bom pastor, porque pastores maus está cheio por aí, né? Mas ele é também o sumo pastor, ou seja, o principal, aquele que está acima de tudo, acima de todos. Ele é o nosso grande condutor, nosso grande guia. De onde vem o termo cristãos? São aqueles que creem em Jesus como sendo ele o Cristo verdadeiro, confiam nele para sua salvação e o seguem. Alguém que se diz cristão, mas não segue Jesus? Tem muitos hoje que se dizem cristãos que negam a necessidade de uma igreja. Eles se baseiam nessas falsas igrejas, no neopentecostalismo, esses que só falam em dinheiro, e realmente é uma vergonha
né? Fazem comércio, fazem escarnecer o evangelho em vários sentidos. Sim, eles se baseiam neles. Essas pessoas talvez estejam decepcionadas, mas elas ignoram que existem igrejas verdadeiras, fiéis, que seguem o exemplo, o padrão e que seguem aquilo que Jesus estabeleceu. Negam a necessidade da igreja, mas esquecem que quem fundou a igreja foi Cristo. Alguém que rejeita a igreja de Cristo não pode ser um cristão. Tem lógica o que eu estou falando? Tá? Se eu digo que sou cristão e Cristo fundou a igreja, mas eu não quero saber da igreja, então, peraí, eu não estou seguindo Cristo. Jesus, ele mesmo estabeleceu a sua igreja para estar atuante e se multiplicar aqui na terra, dando continuidade ao seu trabalho. E a missão da igreja é de continuar pregando Jesus, anunciando ele como nosso bom pastor. Aquele que nos guia, aquele que cuida de nós. E como a gente já viu no versículo 11, aqui que nós lemos inicialmente, que é o versículo-chave aqui do capítulo, né? Ele diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor faz o quê? Bem, dá vida. Ele dá a sua vida pelas ovelhas. É esse Jesus que nós pregamos, é nesse Jesus que nós confiamos, é esse Cristo que nós seguimos, o pastor, o bom pastor. Ele diz que outros, os falsos, né, ele representa aqui, são aqueles que não entram pela porta. Eles invadem, eles tentam entrar por outra parte. O verdadeiro pastor entra pela porta. Aqui tem um sentido bíblico, né? O que é esse negócio? Do que é que Jesus está falando aqui? De que o pastor entra pela porta. Ele não entra às escondidas, ele não entra com astúcias, né? Pulando a cerca, entrando pelos fundos, não, ele entra pela porta. A porta do curral. É aberta para ele, ele entra. Porque Jesus entrou realmente pela porta. Era o caminho que tinha que ser seguido, que era anunciado que o Cristo seguiria. As profecias que falam a respeito da vinda do Messias são todas elas cumpridas por Jesus. Ele cumpriu aquilo que a Escritura dizia. Ele entra pela porta. Ele mostra tudo o que foi dito a meu respeito. Aconteceu. Até a vinda dele e depois dele também. Depois da vinda dele. Diferente de outros. E ele usa esse termo para, nessa parábola, demonstrar que o pastor das ovelhas, quando ele chega no curral, ele não tem por que entrar por outro lugar. Ele não é um invasor, como diz aqui o ladrão, o salteador. Ele entra pela porta, porque ali é vamos dizer, a prática dele diária. Ele vai lá, ele abre e ele usa aqui a figura de um porteiro, né? Se houver um porteiro no curral, o porteiro vai abrir porque identifica, esse aqui é o pastor. Eu não estou abrindo para um estranho que vai roubar as ovelhas, mas eu estou abrindo aqui. Esse porteiro é o guardador, né? Ele vigia ali quando as ovelhas estão guardadas, mas ele identifica, esse é o verdadeiro.
Jesus foi identificado. Talvez aqui seja uma referência a João o Batista. Quando ele viu Jesus, ele identificou, né? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O porteiro ali identificou o pastor. Falou, é esse. Para esse a gente abre a porta. E aqui então nós vamos entrando pelo assunto. Ele diz nesse versículo 3, na segunda parte: as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas. Ele conhece cada uma delas e as traz para fora. É maravilhoso pensar, irmãos, que Jesus conhece cada um de nós por nome. Conhecer alguém por nome quer dizer conhece verdadeiramente, intimamente. Nós não somos só um número para ele. Nós somos indivíduos. Quando você dá nome para um animal, você demonstra algum carinho por ele, né? Alguns dizem assim, quem cria animal, se você não dá nome para o bicho, porque se você der nome, se você está criando para matar depois para comer, a partir do momento que você deu nome para ele, já criou um laço e depois você não vai ter coragem de matar ele. O meu sogro tinha uma chácara, um sítiozinho, né? E tinha um franguinho lá, era um franguinho, ele quebrou a pata. Eles criavam um frango para comer, lógico, num sítio, né? E esse franguinho quebrou a pata e eles trataram do franguinho, cuidado lá, fizeram uma tala na patinha dele e tal. Colou, resolveu. Só que ele ficou meio manquinho, né? E naquela época tinha um presidente, nosso presidente da República, ele mancava, o general Figueiredo, o João Batista Figueiredo. E então resolveram pôr o apelido, né? Puseram um nome nele de Figueiredo. Ah, o Figueiredo. Era o nome do franguinho. Aí ninguém mais queria comer o Figueiredo. Um dia, sem eles perceberem, o Figueiredo foi para a panela. Comeram enganados. Você ficou sabendo, não comeu. Depois que você deu o nome para o bichinho, viu? Demonstrou carinho. Mas quando diz aqui que Jesus, estou fazendo uma ilustração, né? Mas quando fala aqui que Jesus nos chama por nome, isso quer dizer muito mais, irmãos. É a identificação dele conosco, é o fato de ele nos conhecer previamente. Quando Jesus morreu lá na cruz, de uma maneira geral, nós dizemos, ele morreu ali para salvar o mundo, mas Jesus, sendo onisciente, ele sabia quem estava sendo salvo pelo ato dele. Aqueles que iriam crer. Ele morreu especialmente por mim, por você que crê em Jesus Cristo. E talvez por alguém mais que ainda não creu, mas que vai crer. E que nós oramos, esperamos que você também confesse, Senhor Jesus. Olha, o fato é que nós não sabemos quem vai ser salvo, mas Jesus sabia muito bem. E ele mesmo é quem chama e traz. Esse traz para fora aqui tem um sentido de ele traz para si. Por quê? O pastor ia lá no curral, as ovelhas estavam guardadas e ele chamava elas para fora. Para quê? É óbvio, né? Para levar elas para o campo, para se alimentarem, para serem apacentadas, para elas pastarem, para elas
comerem, e ele ia levar elas para o melhor lugar que ele conhecesse, conduzir para as relvas ali, para os lugares onde tivesse um bom pasto, onde tivesse água para elas beberem. E diz assim o versículo 4: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Olha, aqui tem uma coisa interessante, né? O que diferencia uma verdadeira ovelha de Jesus? Se é verdade que Jesus conhece cada uma das suas ovelhas por nome, isso é verdade, afirmado pela Bíblia, também nós temos outra verdade revelada, que também as ovelhas conhecem quem é o Jesus, quem é o Cristo, quem é o pastor verdadeiro. Elas não vão seguir falsos. A gente vê assim, quantos enganados, quantas multidões estão seguindo um evangelho falso, um evangelho de idolatria, um evangelho de curandeirismo, um evangelho de prosperidade, só pense em bem material. Essas pessoas não estão em busca do Cristo que salva dos pecados. A Bíblia revela um Jesus, um bom pastor, que nos tira do pecado e nos leva para, usando o Salmo 23, para estar nos pastos verdejantes, onde Ele nos guia, onde Ele nos conduz. Mas por que tem tanta gente seguindo falsos evangelhos? Porque eles idealizam um Cristo ao seu próprio modo e assim eles seguem um pastor errado. E aqui a gente pode falar de pastores líderes, humanos, como aquele ideal que eles têm de Cristo, que não é o da Bíblia. O bom pastor é o Cristo que é mostrado na Bíblia, nessas palavras que nós lemos aqui. Não é esse que é tão distorcido, que falam tanta coisa que não está na Bíblia. Multidões creem num Cristo e seguem um pastor totalmente alheio ao que está na palavra de Deus. Essas pessoas são cegas. Muitas delas conhecem até a Bíblia, elas leem a Bíblia, mas não entendem ou não querem entender, ou querem entender o seu próprio modo, porque é aquilo que agrada. Então, é onde nós queremos chegar aqui de acordo com esse versículo, tá? Porque as verdadeiras ovelhas, elas não vão se deixar enganar. Elas vão saber identificar se elas têm diante de si um falso pastor, ou se elas estão seguindo a Cristo mesmo. O pastor terreno, o pastor da igreja local, qual que é a função dele? Qual é? Há uns anos atrás, eu vou falar primeiro do que não é, tá? Há uns anos atrás, uma dessas igrejas neopentecostais aí, teve um pastor que foi flagrado, foi flagrado com malas de dinheiro no aeroporto. Não sei se vocês lembram desse caso. Bom, aí ficou aquela coisa, esse dinheiro é dinheiro ilícito, e aí para provar, alegaram que era o fruto da arrecadação das ofertas levantadas na igreja naquela noite, e o pastor estava levando em dinheiro para outro estado, ele ia viajar para levar o dinheiro. Parece que eles desconhecem um negócio chamado banco, né? Bom, mas alguém soltou a seguinte frase:
Ora, por que prender um pastor que estava com dinheiro? Afinal, se pastor não pode carregar dinheiro, para que serve um pastor? Espera aí, onde é que está na Bíblia? Desde quando o pastor foi colocado para cuidar de dinheiro? Isso é tesoureiro. Jesus tinha uma igreja, essa igreja tinha um tesoureiro. Quem era? Judas, o infeliz, né? Não era Jesus. Jesus sabia quem era Judas. Mas ele não falou, dá aqui essa bolsa, ô Judas, você é ladrão, eu vou cuidar. Nunca Jesus mexeu com aquilo ali. Não é isso. Tá? E tem outras ideias muito estapafúrdias, muito equivocadas do que é um pastor. Mas eu vou dizer para vocês qual é a função real, a grande responsabilidade de um pastor. É de ele conduzir o rebanho ao verdadeiro pastor, o grande sumo pastor. A minha função aqui, a função dos meus colegas pastores verdadeiros colocados nas suas respectivas igrejas, tem que ser esse: é de conduzir um rebanho sempre a estar aos pés de Cristo, sempre seguindo o pastor das nossas almas, porque ele é o pastor dos pastores também. Amém? Essa é a nossa função. De nós andarmos em obediência a Ele, de nós andarmos em adoração a Ele. Porque isso é correto, isso é agradável a Deus. Deus disse dos altos céus: esse é o meu filho amado, a Ele ouvi. Ouçam o que Ele diz, sigam Ele. Eu mandei Ele aí para salvar vocês e para guiar vocês. Então, irmãos, esse é o nosso propósito, a nossa missão aqui. É de nós irmos juntos seguindo o pastor que vai à frente, ouvindo o que ele diz. Não é para vocês ficarem impressionados nunca com os meus discursos. Né? Tem pastores que são, assim, homens eloquentes, que bolam discursos, assim, espetaculares, envolventes, e que fazem as pessoas ficarem empolgadas, apaixonadas por ele. Nós temos que apresentar a palavra de Cristo, porque não são os líderes humanos que devem ser seguidos. Toda sujeição é devida ao verdadeiro pastor. Nós temos que conhecer o verdadeiro pastor, ouvir, saber identificar a palavra dele e seguir a ele. Será que nós conhecemos a voz de Jesus? Entende a minha pergunta? Você sabe identificar se você está seguindo o que Jesus ensinou? É Ele mesmo que está falando a você? Foi Ele mesmo que te chamou? Você está dando ouvidos para Ele? Está seguindo, ouvindo, fazendo a vontade dEle? É dEle mesmo? As verdadeiras ovelhas nunca seguirão o estranho. Eles vão fugir. Então, essa multidão que segue enganadores, falsos evangelhos, falsos cristos, falsos pastores, elas fazem isso por um motivo muito óbvio. É o que elas querem. Tá? É o que elas desejam. O coração delas precisa ser quebrantado para elas serem trazidas ao verdadeiro pastor.
Vamos seguir aqui, versículo 6. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Quando ele dizia ou proferia alguma parábola e os discípulos não entendiam, Jesus geralmente explicava para os seus discípulos, né? Para que eles entendessem. Então diz aqui no versículo 7 que ele retomou o assunto. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, olha, aqueles falsos pastores, aqueles falsos cristos que vieram antes, né? Ele diz aqui, todos que vieram antes de mim, eles são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eles não deixaram seguidores, eles não deixaram uma igreja. O versículo 9, ele segue, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham riqueza. É isso? Eu vim para que tenham saúde. Não. Eu vim para que tenham vida. E a tenham com abundância. E Jesus está falando aqui de vida, vida eterna. Vida em abundância aqui, não é essa vida passageira. Então aqui primeiro ele retomou o assunto de uma maneira um pouquinho diferente, né? Ele não diz logo de cara, bom, eu sou esse bom pastor. Mas primeiro ele diz, eu sou a porta. É por onde as verdadeiras ovelhas têm que entrar. Ou no caso, sair. Elas têm que vir após mim. Os falsos que vieram antes, eles enganaram alguns por algum tempo, mas eles eram ladrões, salteadores. Eles estavam querendo ocupar um lugar que não era deles. E as ovelhas não os ouviram, ou seja, aqueles que haviam de se converter, eles não foram atrás desses falsos cristos, não. Mas era necessário, eles sabiam que era necessário confiar no verdadeiro Cristo e seguir o verdadeiro pastor. Por isso ele reforça aqui, eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, né, se for por mim, ele vai ser salvo ou salvar-se-á. Ele está falando de salvação. O bom pastor, ele nos conduz à salvação e a uma nova vida como salvos. Ele reforça no versículo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aí, versículo 11, o nosso versículo lido inicialmente, ele diz, aí ele esclarece, né? Nesse momento, ele estava esclarecendo aquela parábola inicial, e onde ele diz aos discípulos, como que, dizendo, entendam, quando eu disse sobre o bom pastor, que as ovelhas seguem, ele conhece e chama cada uma por nome, é isso que acontece entre nós. Eu sou o bom pastor. E aqui você identifica o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus literalmente fez isso. E ele usa essa figura do pastor porque realmente esse era o papel de um pastor de ovelhas. Ele estava lá para cuidar das ovelhas. E é uma profissão bem interessante essa. Algum tempo atrás, eu assisti um vídeo, eu até comentei com os irmãos aqui, bem interessante, onde fizeram uma brincadeira, tinha uma cerca e as ovelhas pastando. Então, várias pessoas chegam e tentam, do seu jeito, chamar as ovelhas. As ovelhas não estavam nem aí para nenhum deles.
Eles tentaram de tudo, chamar de seu jeito, né? Vem, 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 vem. Cada um bolava um jeito, vamos ver se funciona. Nenhum funcionou. Aí veio o pastor delas mesmo. Ele só fez um barulho, as ovelhas já pararam de pastar, ergueram a cabeça e já vieram todas para ele. É bonito de ver. Procure esse vídeo aí na internet. É bem legal, né? A gente vê retratado isso. Tem uma relação estreita. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E também se cria um laço afetivo. Os pastores, eles levavam as ovelhas para o campo e nem sempre eles iam e vinham todo dia. Bom, a gente sai durante o dia, leva para pastar, à noite eu levo para o curral, elas dormem lá protegidas. Muitas vezes os pastos começavam a faltar ali, ele tinha que levar para lugar mais distante e com isso o que acontecia? Não dava para voltar. Ele tinha que ficar fora com elas por alguns dias. Então ele tinha que ficar vigilante. E a vida do pastor, particularmente estou me referindo ao pastor de ovelhas, é uma vida solitária. Porque ele fica ali isolado no campo, ele e as ovelhas. Davi, antes de ser rei, foi um pastor de ovelhas. Deus trabalhou muito na vida de Davi ali naquele tempo. Ele convive só com aquelas ovelhas, ao ponto que ele cuida delas com carinho. Elas vão se tornando muito especiais para ele. Ele não cuida de qualquer maneira. Ele está ali cuidando delas com carinho e com cuidado, porque ele tem que estar atento. Se algum animal perigoso rondar para atacar o rebanho, ele tem que estar lá pronto para lutar com o animal. Seja qual for, ele vai enfrentar o perigo. Ele vai expor sua vida para lutar com o animal, para defender as ovelhas. Isso mostra o amor dele pelas suas ovelhas. Ele não é um simples profissional, está lá, pago para fazer isso. Ele vai criando esses laços. Jesus não executou a sua obra de uma maneira formal, profissional. Eu sou Deus, tudo bem, eu vou ter que me submeter de vir ao mundo, tomar forma de homem para salvar essa ralé aí. Não. Jesus não pensou em nós dessa maneira desprezível. Ele chama cada um de nós pelo nosso nome. O cuidado dele. Então, onde eu disse, quando ele morreu lá na cruz, ele sabia, eu estou morrendo por fulano, por ciclano. Ah, mas são milhares, talvez milhões de pessoas salvas. Mas ele conhece cada uma por seu nome. E ele dá a sua vida pelas ovelhas. O versículo 12, ele diz: mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido.
Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. O Pai deu a ele essa função: filho, você vai cuidar dessas ovelhas, você vai salvar elas e você vai guiar, você vai conduzir elas. Ele diz: o mercenário é aquele profissional, né? Aquele que só está lá por pagamento. Jesus não é assim. Ele diz: o mercenário, ele foge. Ele fala: não vale a pena isso, eu expor a minha vida. Não vale a pena eu expor, né, me expor ao risco de lutar contra o lobo, contra o leão, contra algum animal, para defender essa ovelha. Ela não vale isso. Mas Jesus não mediu esforços. O que ele está dizendo é isso. Eu sou bom pastor e eu não meço esforços para cuidar de vocês. Saibam disso, eu estou cuidando de vocês. Será que nós já pensamos assim profundamente sobre os benefícios que nós temos de ter um guia e protetor tão especial como Jesus? Tem um hino que a gente canta com o coral, né? O meu guia, conhecido como meu guia e protetor é sempre o Senhor. Não temerei. Olha, essa palavra guia, o meu guia, essa palavra tem o significado de pastor. Ele é o meu pastor. O bom pastor é dele que nós estamos falando. Mas alguém pode pensar que Jesus estava falando somente daquelas ovelhas que estavam ali. Mas ele diz no versículo 16, olha, esse é um trecho bem interessante e importante para nós. Ele diz: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar a minha vida, e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Então ele fala aqui da sua futura morte e ressurreição. Ele está falando isso aqui ainda na sua vida terrena, mas ele está falando profeticamente disso que aconteceria. Ele insiste em falar: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E eu faço isso, e ele provou isso literalmente. Aqui ele diz: ninguém tira a minha vida. Olha, quando isso acontecer, os discípulos deviam entender isso. Ninguém tira a minha vida. Ninguém tirou a vida de Jesus, sabia? Ah, mas aqueles soldados romanos que estavam lá, ali, os soldados do Caifás, do sacerdote, que prenderam ele. Sabe? Morreu Jesus na cruz por conta não só dos pecados daqueles que estavam envolvidos ali, mas por conta dos nossos pecados também, certo? E principalmente por nós. Mas ele deixa claro uma coisa: ninguém está tirando a minha vida. Jesus deu a sua vida. E ele tinha poder para dar e tomar ela de volta. Ele está falando de morte e ressurreição. Mas o que eu chamo a atenção aqui nessa passagem, de modo especial, irmãos, é aquilo que ele fala que diz respeito muito de perto a nós. No versículo 16, quando ele disse que ainda tinha outras ovelhas que não eram daquele aprisco, daquele lugarzinho ali. Ele estava falando: olha, eu tenho outras ovelhas que eu ainda vou trazer de outros lugares.
Então, quando a gente vê o evangelho de Jesus sendo espalhado pelo mundo, pregado para o Ocidente, para o Oriente, é isso que nós vamos vendo. O livro de Atos vai relatando as igrejas se multiplicando, o trabalho missionário sendo empreendido, né? Paulo e Barnabé chamados ali pelo Espírito Santo para irem trabalhar ali para o lado da Europa. É a narração que nós temos aqui na Bíblia, mas certamente o Espírito Santo trabalhou com os outros apóstolos e também eles propagaram o evangelho ali, o norte da África, o Oriente. O norte da África hoje, o evangelho, né, o cristianismo ali é escasso, mas já foi fértil ali. Nos primeiros séculos, ali o cristianismo se expandiu de uma maneira muito grande, muito forte. Mas Jesus estava falando, eu tenho outras ovelhas, não só aqui em Israel, eu tenho ovelhas na Europa, e eu vou chamar, eu vou buscar. Tenho ovelhas na África, né? Estou aqui parodiando as palavras. E nós podemos perceber isso. Havia um aprisco chamado Brasil. O Brasil nem existia na época, claro, né? Mas vocês entendem o que eu estou dizendo. Jesus tinha ovelhas de outros apriscos. E aqui, quando ele enviou pessoas para pregarem o evangelho aqui, era Jesus chamando as suas ovelhas. Quando nós atendemos o convite, a chamada do evangelho para crer em Jesus, para nos arrependermos dos nossos pecados e seguirmos a Ele. Quando um homem nos falou isso, esse evangelho chegou para os nossos ouvidos aqui, porque Jesus enviou pessoas para anunciar. Mas sabe, por trás da voz daquele pregador, tinha uma voz a ser identificada que deve ser ouvida. A voz do nosso bom pastor, Jesus. Amém? Se você ainda não é uma ovelha de Cristo, nós esperamos que possa vir a ser. Você precisa dar ouvidos ao que Jesus diz, ao chamado dele. O chamado dele é o arrependimento. Reconheça seus pecados e a necessidade que você tem do meu socorro. Eu vim para te dar vida. O bom pastor dá a sua vida para que as suas ovelhas tenham vida, e vida em abundância, vida eterna. Então, dê ouvidos a Jesus, creia nele, entregue a sua vida a Jesus como seu Senhor, seu Salvador, seu Rei, seu pastor. Se você já é uma ovelha de Cristo, ouça a voz dele, siga, seja obediente. Se deleita no fato de que o Filho de Deus é aquele que foi enviado para cuidar de você, para te conduzir em pastos verdejantes. Ele foi enviado para nos dar salvação e para cuidar de nós. E ele cuida dos seus. Tenha certeza disso. Amém?